Oi, para você que está assistindo esse vídeo, para você que não me conhece, meu nome é Matheus Plantes e aqui nesse canal nós falamos de Jesus e de vida cristã. E bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como Jesus curou e restaurou a minha autoestima. Ele me tirou de um buraco onde eu me escondia com medo e vergonha de quem eu era, de como era a minha aparência. Ele me tirou desse lugar e ele não curou os defeitos que eu tinha, ele não curou as deficiências que eu tinha na minha aparência, mas ele fez algo muito melhor do que isso. Ele me mostrou o propósito por trás de todas as minhas imperfeições. Então, bom, vamos lá. Tudo isso começou há muitos anos atrás, quando eu sofria bullying na escola. Naquela época, riam de mim, riam da minha voz, riam da minha aparência, riam do meu tamanho, enfim, eles riam de tudo. Tudo que tinha a ver comigo e com a minha aparência, eles faziam por maldade. E por conta do meu jeito tímido e introvertido, eu cresci passando por essas coisas e eu acabei fazendo uma coisa muito grave. Eu acreditei e tomei todas essas coisas ruins como verdades para minha vida. Então ali na minha adolescência, na minha juventude, todas as vezes que, por exemplo, eu ia me olhar no espelho, eu ficava mal, porque eu não conseguia me olhar no espelho e me ver como uma pessoa normal. Porque eu olhava para mim e automaticamente eu olhava para as coisas no meu rosto e no meu corpo que as pessoas riam de mim na escola. Então eu não conseguia olhar pra mim e ficar bem, ficar em paz. Mas enfim, eu cresci, eu tive um encontro com Jesus e Jesus fez de mim uma nova criatura. Então nunca mais ia ter que passar e lidar com essas coisas, né? Então, se passaram alguns meses desde que eu tinha conhecido Jesus e eu já estava trabalhando no reino, eu já estava pregando, eu já gravava vídeos, eu já participava de várias coisas na minha igreja. Só que teve um dia que essas coisas começaram a ressurgir na minha vida. Então eu comecei a de novo sentir vergonha de mim, sentir vergonha do meu corpo, comecei a não ter mais vontade de sair de casa porque eu tinha medo das pessoas ficarem olhando pra mim, eu ia me sentir mal e todas aquelas coisas de novo. Só que dessa vez eu tinha Jesus do meu lado. Na verdade eu sempre tive, mas eu quero dizer que, dessa vez eu tinha ciência da presença dele comigo. E então eu comecei a perguntar essas coisas pra Jesus. Se Jesus ele é bom, se Jesus ele é perfeito, por que ele me fez desse jeito? Se igual diz na Bíblia, Jesus ele foi o arquiteto da criação, se ele é o maior arquiteto do mundo, se tudo o que ele faz é bom, por que eu não era bom? Por que eu tinha essas falhas, esses defeitos na minha aparência, no meu jeito e como eu era? E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo porque o que Deus me disse há muitos anos atrás pode ser a resposta e a cura para esse momento que você está vivendo agora, hoje, e talvez você esteja passando exatamente pelo que eu passei anos atrás. Bom, então eu estava lá, eu lembro até onde eu estava na minha antiga mesa, onde eu fazia meus devocionais, tinha meu momento de leitura e de oração, e eu estava lá questionando todas essas coisas para Deus, perguntando para Jesus, para ele me mostrar o porquê de todas essas coisas. Então, de uma forma bem leve, assim como se fosse uma brisa suave, ele trouxe a resposta que eu precisava ao meu coração. Jesus me mostrou o propósito de tudo isso e também por ele ter me feito da forma que eu era e que eu sou. Jesus disse que ele não seria o melhor arquiteto do mundo, o arquiteto de toda a criação, se ao construir uma casa ele tivesse escolhido o melhor terreno, feito a mais perfeita fundação ali da casa, ter escolhido os melhores tijolos que tivessem disponíveis no mundo, ter pintado as paredes da casa com as cores mais bonitas de todo o universo, ter decorado a casa com os acessórios mais brilhantes e bonitos e requintados possíveis, se porém ele tivesse esquecido de deixar um buraco na parede. Ter deixado um buraco na parede que nós chamamos de janela, que é por onde a luz entra dentro da casa. O que Deus falou comigo é que o que para nós é buraco, na verdade para ele é uma janela. O que para nós é ruim e imperfeito é o lugar onde a luz de Deus entra nas nossas vidas. O que para nós é ruim e imperfeito, para ele é o lugar onde a luz da sua infinita graça entra nas nossas vidas. Do que teria adiantado se Jesus tivesse nos feito como a casa mais linda e perfeita que existe, porém não existia um lugar para entrar a luz em nós. Então a gente ia ter lá as mais bonitas cores, os melhores tijolos, a melhor decoração, só que ninguém nunca ia conseguir ver, e nem mesmo você. Você tem buracos, Deus tem janelas. Você tem buracos, Deus tem janelas. Vai, repete comigo. Você, repete comigo.
Eu tenho buracos, mas Deus tem janelas. O que para nós é buraco, o que para nós é imperfeição, para Deus é janela, é o lugar onde a luz dele entra nas nossas vidas. Existe um propósito de Deus nas nossas feridas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E para complementar tudo isso, a Bíblia conta a história que certa vez Jesus estava andando, com os seus discípulos, e eles passaram por um homem que era cego de nascença. E então os discípulos de Jesus olham para aquele homem e então perguntam para Jesus: Jesus, esse homem ele é cego de nascença por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E então Jesus diz que nenhum e nem outro. Ele diz que aquele homem nasceu cego de nascença. Se ele nasceu, é de nascença, Ele disse que aquele homem nasceu daquela forma, não foi por causa dos pecados dele, não foi por causa dos pecados dos pais dele. Na verdade, ele nasceu daquela forma, com aquela imperfeição, para que nele fosse manifestada a graça de Deus, para que nele Deus fosse glorificado. Existe um propósito muito maior de Deus em nossas feridas, e esse propósito é glorificar a Deus. Como eu contei para vocês, eu não via beleza nenhuma em mim. Mas pela graça de Deus eu entendi que, glória a Deus, eu não era perfeito. Ainda bem que eu não tinha tudo o que eu precisava. Ai de mim se eu fosse sem buracos. Ai de mim se eu fosse uma casa sem janela. Porque afinal, por onde a luz de Deus ia entrar na minha vida? Então, o grande resumo desse vídeo: existe um propósito de Deus nas nossas feridas. Então, comece a mudar a sua ótica, a sua forma de olhar para as suas imperfeições. Porque Deus te fez assim. Você foi um trabalho pensado e planejado de Deus. Lá em Gênesis, quando está falando da criação, é dito que Deus criou todas as coisas olhando para Jesus. E em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 8, diz que Jesus ele é o arquiteto de toda a criação. Então você é exatamente desse jeito porque Jesus te fez assim. Então o que para você pode ser imperfeições e pode ser dificuldades, na verdade são oportunidades para a graça dele entrar na sua vida. Espero que essa mensagem possa ter te ajudado. Espero que você comente aqui embaixo se você passou por coisas assim na sua vida. Comenta aqui embaixo porque às vezes alguém pode ler os comentários e o seu testemunho pode abençoar a vida dela. Curte esse vídeo, isso ajuda a compartilhar essa mensagem para chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve aqui no canal para você sempre receber as notificações dos meus próximos vídeos. Então é isso, eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Fica com Deus, que Jesus seja a luz da sua vida e que o Espírito Santo continue testificando essa mensagem no seu coração. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e tchau!